The Last Dance foi um fenômeno cultural sem precedentes. Lançado em meio à pandemia de Covid-19, quando todas as ligas esportivas estavam com suas atividades paralisadas, o mundo do esporte se virou para acompanhar Michael Jordan contando sua história em uma série documental de 10 episódios, colocando os jogadores atuais da NBA na posição de espectadores. Nas noites de domingo, quando saíam episódios inéditos na ESPN americana, era comum os atletas comentarem sobre a produção em tempo real, como nós fazemos assistindo aos jogos deles. Vimos momentos como LeBron James dizendo que chorou quando criança ao ver MJ anunciando sua primeira aposentadoria em 1993, e também Trae Young dizendo que nunca comeria uma pizza em Utah. O documentário quebrou recordes de audiência na ESPN e na Netflix, onde até hoje se mantém entre os documentários mais assistidos do streaming em diversos países. Colocou Jordan como uma referência cultural para uma nova geração e causou desavenças entre os outros protagonistas dessa história. A gente vai falar de tudo isso nesse vídeo, mas antes, se é um conteúdo que você gosta, já curte e se inscreve no canal, que é assim que você nos ajuda a sermos recomendados para mais pessoas dentro do YouTube. O termo The Last Dance foi cunhado por Phil Jackson no começo da temporada de 1997-98, tendo em vista que já era claro para a maior parte dos envolvidos que aquele seria o último ano daquele grupo juntos, como assistimos no documentário. Após a produção, o termo imediatamente foi incorporado no vocabulário popular e usado como sinônimo de uma última grande empreitada em vários segmentos da sociedade. Algo parecido com o que o Dream Team fez com o termo nas Olimpíadas de 92. Um exemplo bem conhecido pelos brasileiros aconteceu no CSGO, quando o popular Fallen lançou uma nova equipe com outros jogadores brasileiros e carregando o nome de The Last Dance como uma simbologia de lendas no final da carreira para buscar grandes conquistas uma última vez. E não foi só no CS que a produção impactou indiretamente o universo dos videogames. De acordo com a 2K, empresa que produz o game mais popular da NBA, depois do lançamento do documentário, a quantidade de jogadores utilizando algum dos times clássicos do Chicago Bulls de Michael Jordan em partidas online cresceu 131%. O jogo apresenta 6 times clássicos da era Jordan: os times de 86, 89, 91, 93, 96 e 98. Cada um com Michael Jordan perfeitamente caracterizado, utilizando o tênis correto de cada temporada. O sucesso permaneceu após as 10 semanas de lançamento do doc, de forma que a empresa trouxe uma novidade para o NBA 2K de 2023. Michael Jordan volta a estar na capa de uma das versões do jogo, que terá uma espécie de The Last Dance jogável. É o retorno do Jordan Challenge, uma novidade que a companhia trouxe em 2011 e que foi reconstruído do zero para que as novas gerações possam reviver e jogar os momentos icônicos de Michael Jordan no decorrer de sua carreira na NBA. Além dos games, o impacto do documentário foi perceptível em tudo que carrega a imagem de MJ. O preço de camisas, cards e itens colecionáveis do jogador deu um salto proporcional ao aumento da demanda, principalmente nos sneakers, os populares tênis da linha Air Jordan. Durante as 10 semanas que a produção foi ao ar nas televisões dos Estados Unidos, a venda de Air Jordan nos Estados Unidos cresceu surreais 85%, com um aumento nos preços de 57%. Nesse mesmo período, um leilão de um raro Air Jordan 1 autografado de 1985 foi arrebatado por $560 mil, um recorde no preço de um sneaker colecionável. E o curioso é que, de acordo com o site que ocorreu esse leilão, muitas propostas vieram de pessoas na faixa dos 20 anos de idade, algo muito incomum para esse tipo de produto. Mais uma mostra que as novas gerações estavam sendo impactadas pelo fenômeno de mídia Michael Jordan. Outro segmento que o documentário de Michael Jordan impactou indiretamente foi na moda. Pois é, os jogadores atuais da NBA têm uma relação com a moda muito mais próxima do que acontecia na época do Jordan. E talvez seja isso que tenha acendido essa vontade dos fãs atuais de trazer elementos dos anos 90 ao seu guarda-roupa. Tendo um acervo de imagens inéditas daquela época, é possível ver no documentário o estilo dos jogadores fora de quadra. Isso trouxe um impacto para algumas marcas, como a Oakley, que viu um incremento na busca por modelos semelhantes aos que Jordan, Pippen e Rodman usavam, e lançou 2 modelos inspirados nessa nova tendência: o I-Jacket Redux e o M-Frame. Além disso, a Reebok, que na época era fornecedora de material esportivo da seleção americana, relançou um modelo de uma história que apareceu no documentário.
quando Michael Jordan escondeu o logo da Reebok com a bandeira dos Estados Unidos na hora de receber a medalha para não criar problemas com a Nike. E claro que na música também teve uma nova onda de referências à história do Bulls de Michael Jordan. I'm sliding, I'm going wild like Rodman. This the last dance, I don't talk no jazz, I don't got no fans in the stands, still killing. This the last dance, I ain't even gonna pass. Everybody got your back till your back go Pippen. Shit was different when Mike left, and it was Scotty team. X won't take me back without me, the bitch wouldn't have got a ring. Sendo um fenômeno tão grande na sociedade, será que os outros jogadores daquele icônico Chicago Bulls gostaram do documentário? Bom, a verdade é que muita gente não gostou. Jordan só aceitou que as imagens inéditas fossem ao ar se ele tivesse controle sobre o que apareceria no corte final. Tendo tanto poder sobre a produção, a obra acabou se tornando mais sobre ele do que sobre o time como um todo. E a última repercussão que vale destacar é a reação de algumas pessoas envolvidas na história. O jogador que mais se mostrou incomodado foi Scottie Pippen, indiscutivelmente o melhor companheiro de time de Jordan, fundamental em todos os 6 títulos do Bulls. Pippen deu diversas entrevistas criticando o documentário com frases até polêmicas, e mais tarde lançou um livro chamado Unguarded, onde deu sua própria versão dos fatos. O que mais incomodou ele, segundo ele mesmo no livro, era que ele esperava que a obra valorizasse mais os feitos do time, ao invés de focar toda a narrativa nas performances individuais de Jordan. Segundo ele, cada episódio era a mesma coisa, Michael Jordan em um pedestal, seus companheiros em segundo plano. Em toda a temporada nós recebíamos pouquíssimo crédito quando vencíamos, mas todo o criticismo quando perdíamos. Michael podia chutar 6 de 24 nos arremessos, cometer 5 turnovers e ele ainda era, aos olhos da imprensa e do público, o homem que não errava. Apesar da introdução em um tom mais agressivo e ressentido, o livro é escrito de uma maneira bem diferente. Ele elogia Jordan da maneira que ele merece ser elogiado e exalta momentos que o resto do elenco do Bulls contribuiu para vitórias importantes que não aparecem na série. Como um dos jogos contra o Blazers nas finais de 92, que o elenco recuperou uma desvantagem de mais de 10 pontos com Jordan ainda no banco de reservas. Outro que não gostou nada da obra foi Horace Grant. No documentário é contada a história do livro The Jordan Rules, escrito por Sam Smith, que citava vários problemas internos do time, especialmente no relacionamento de Jordan com os demais. Até hoje não é confirmado qual jogador foi a fonte dessas histórias, mas Michael Jordan fala no documentário que foi Horace, que tinha um bom relacionamento com o jornalista na época. Nas palavras dele, aquilo foi uma completa mentira. Se ele tem um problema comigo, vamos resolver como homens. Vamos falar sobre isso. Ainda assim, ele coloca aquela mentira no ar, apontando que eu era a fonte disso. Sam e eu sempre fomos grandes amigos, mas o ambiente do vestiário era sagrado. Eu jamais revelaria algo pessoal que aconteceu ali. Falando no Sam Smith, autor desse livro e um dos jornalistas mais próximos do Bulls, ele também se manifestou. Apontou que algumas coisas ditas no documentário eram mentira. Disse que a história do jogo da gripe, onde supostamente 5 pessoas de Utah foram entregar uma pizza adulterada para o time de Chicago, era uma grande balela. Assim como aquele papo que Jordan queria voltar para um último ano se fosse possível. A polêmica história do jogo da gripe, inclusive, fez outras pessoas se manifestarem. No documentário é passada a ideia de que a pizza que gerou o problema estomacal de Jordan poderia ter sido feita de forma intencional para prejudicar os jogadores do Bulls. Um homem chamado Craig Fight se manifestou depois do documentário. Ele afirma ser o entregador daquela pizza. Na época, trabalhava em uma Pizza Hut de Salt Lake City. E segundo ele, era um grande fã do Chicago Bulls, de tal forma que deu a seu filho o nome de Jordan. Segundo ele, essa história de que 5 pessoas suspeitas foram entregar a pizza era uma grande mentira, pois nem tinham tantos funcionários da pizzaria trabalhando naquele horário. Eram apenas 2 pessoas e ele garantiu que a pizza foi preparada corretamente. Steve Kerr, atual técnico do Golden State Warriors, ganhou bastante tempo de tela no documentário e deu declarações pertinentes sobre isso, sem desmerecer a obra. Nas palavras dele, eu honestamente achei que eu apareci demais. Eu sei que muitos de nós sentimos que Ron Harper e Luke Longley mereciam mais destaque. Eles eram titulares daquele time, titulares em todos os 3 anos, e nós não tivemos muita referência a eles. Então eu fiquei meio envergonhado de aparecer tanto. Mas eu entendo que os produtores tinham que focar em quem eles queriam e quem estava mais acessível. Por fim, uma pessoa foi bastante vilanizada na história e não teve a chance de se defender. Jerry Krause, executivo que montou aquele time e veio a falecer em 2017. Ele foi bastante criticado por diversos problemas internos do time e não pôde dar a sua versão dos fatos.
A família de Krause afirmou que ele estava escrevendo um livro quando veio a falecer. A família cedeu trechos para NBC Sports, onde ele justificava algumas das decisões, apontando a idade dos jogadores, o desgaste físico e algumas demandas injustificáveis de Phil Jackson para não querer continuar com aquele núcleo. Durante as semanas que o documentário foi lançado, haviam rumores que a família publicaria esses trechos como uma obra póstuma. Mas de lá pra cá, a gente não teve nenhuma nova atualização sobre isso. E você, gostou do documentário? Tem alguma outra coisa que ele deixou de legado que não apareceu nesse vídeo? Deixa aqui pra gente o que você mais achou que poderia ser abordado. A gente se vê na próxima semana.